Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverse Cast. E agora chegamos então ao grande momento que a gente estava aguardando demais. Mais um filme do MCU, filme que tava com uma hype gigantesca e o filme mega elogiado pelo Rotten Tomatoes, Pantera Negra, Wakanda Forever. O que será que a Marvel prepara pra gente aí, depois desse elefante na sala, que é, né, a perda aí repentina do nosso querido e muito simpático Chadwick Boseman. E então, fomos ao cinema, assistimos e vamos agora conversar com vocês sobre tudo que a gente achou do filme. Mas é claro que começamos devagar, sem spoiler, e antes de mais nada, deixa eu receber aqui comigo o Leandro Viana. E aí, cara, tudo bem? Fala, Diegueira. Cara, assim, ó, em primeiro lugar, é uma linda e perfeita homenagem ao Chadwick Boseman. É um dos mais emocionantes da Marvel, eu acho, assim. Nisso, o filme foi perfeito. Ele é feito pra gente chorar, assim, nesse quesito. Pantera Negra, Wakanda Forever é o melhor filme da Marvel desse ano, na minha opinião, assim. Mas tá longe lá do primeiro filme do Pantera, né? O filme é bom, eu gostei da aparição do Namor, da Coração de Ferro, são ótimas adições ao MCU, mas, cara, eu senti falta de alguma coisa, assim, nesse filme, eu não sei o que é ainda, talvez uma cena marcante na história da franquia. Eu ainda acho que o filme do Homem-Aranha é o meu favorito da fase 4. Acho não, tenho certeza, tá? Já vou falar pra vocês isso. O Chadwick faz muita falta, ele é a diferença, ele era a essência do filme. Eu vou comentar mais sobre isso depois, mas eu também achei o filme previsível, sabe? Não, teve uma cena só que me surpreendeu, tá? Mas é aquilo, cara, é um ótimo filme, mas não tá entre meus favoritos. Boa, garoto. Então tá, bom, o que eu achei do filme, cara? Eu imaginava que seria um filme realmente muito, 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 assim, bom. Eu imaginava que viria um filme potente, e isso não é bom, né? Eu não queria estar com essa hype, mas estava. E aí, o filme, na minha opinião, não atingiu a expectativa que eu tinha, tá? Assim, não chegou nessa expectativa que eu criei muito alta pro filme, né? Então, aí talvez seja culpa minha. Mas enfim, eu acho que ficou um pouquinho abaixo do que eu esperava, tá? É um grande filme, é um filme muito bom, adorei. Concordo contigo que acho que é o melhor filme desse ano. Mas pra mim, cara, assim, até confesso que é um pouco difícil, assim, porque eu gostei bastante de Doutor Estranho também, né? Eu sei que muita gente critica, né? Mas eu gostei de Doutor Estranho, eu achei o filme bom, eu curti bastante. E, e tenho críticas pra ele, claro que tenho, a gente já fez isso no outro podcast. Fico bastante na dúvida, mas acho que por alguns detalhes, assim, Pantera Negra, Wakanda Forever é um pouco melhor do que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então acho que dá pra gente dizer aí que sim, melhor filme da Marvel desse ano. Mas a gente vai detalhar bastante aí os pontos altos e baixos do filme e vamos explicar aí porque que eu tô com essa sensação. Eu vou me explicar, né, porque eu tô com essa sensação estranha, assim, que o filme não foi exatamente, assim, o que eu imaginava que seria em termos de qualidade, de hype, enfim. Vamos seguindo aí. Sim, cara, eu acho que o humor, as piadas do filme estavam pontuais nesse daqui, né? Não foi exagerado que nem Adão Negro, a gente viu aí algumas semanas atrás. Personagem tipo ali a Rainha Ramonda, ela não faz piada, né? Então, nessa parte, eu acho que a Marvel soube dosar, assim. Mas, cara, algo que me incomodou muito, Diego, que foi ali no primeiro ato do filme, que ele é totalmente escuro, talvez até um pouco do segundo ato ele é assim. Então eu me senti vendo ali um filme do Batman, né? A primeira aparição do Namor, né? Toda aquela nação dele, não dá pra ver muita coisa. Tentaram talvez esconder ao máximo ali o CGI, porque até parece uma baleia ali meio mal feita, eu achei. Tem aquela luta das Dora Milaje, perseguição, vários momentos não dava pra ver muito bem o que estava acontecendo, então isso pra mim é um ponto fraco, talvez até a metade do filme. Eu quero te perguntar, cara, será que talvez aí os filmes de heróis estão entrando aí nessa onda que tá meio cansativo? Porque parece, meu, que faz um tempão que nada se inova, sabe? É, a verdade. Essa tua última fala eu concordo bastante. Eu acho que realmente os filmes eles estão é, abusando, acho que da fórmula, né? E isso começa a ficar um pouco cansativo porque se torna repetitivo.
também tô com essa sensação um pouco ruim, assim, sabe? Faz tempo que a gente não vê algo mais inovador. Acho que a última coisa que eu vi bem inovadora foi Pacificador, né? Que acho que foi bem diferentão. Porque fora isso, acho que tá tudo meio mais do mesmo, assim, aquela formulazinha clássica, assim, que funciona bem, porém, né, repetidas vezes ela começa a perder um pouco o seu efeito. Quanto a primeiro ato bem escuro, confesso que eu não senti isso como um problema. Tô falando agora, eu começo a rever aqui na minha cabeça cenas e concordo contigo, mas no momento que eu assisti isso não foi um incômodo, né, assim, para mim não apareceu naquele momento, né? Pensando agora um pouco melhor junto contigo, acho que realmente poderia ter sido um pouco diferente. Quanto a CGI, cara, não vi nada, achei muito bom, assim, o CGI do filme, assim, achei demais, assim, adorei, achei realmente incrível. E atuações também, gostei bastante, assim, acho que alguns personagens se sobressaíram de uma maneira um pouco inesperada, na minha opinião, né, porque não eram personagens do casting principal. Por exemplo, eu gostei bastante da Okoye e da Aneka, né, das personagens Okoye e Aneka, achei muito legal, muito gostoso de ver. O M'Baku também tava muito, muito legal de ver, já é um personagem que eu gostava, mas nesse acho que ele ainda tava melhor. Então esses personagens roubaram assim um pouco a cena, eu acho, né? Foi bem divertido de acompanhar. Não, o CGI em geral do filme tá muito bonito, assim, só falando da parte escura mesmo, eu pensando por que deixaram tão escuro esse primeiro ato, assim. A Okoye, pra mim, talvez seja a melhor personagem do filme. A Neka eu gostei, mas eu tenho uma crítica que eu acho que ela foi mal aproveitada. Mas depois eu falo, porque eu quero dizer que eu ainda sou do time, cara. Entrando já na parte com spoilers, tá, Diego? Agora, pra falar da introdução de como começa ali Pantera Negra Wakanda Forever, eu ainda sou do time que prefere ali que tivesse sido feito um recast, sabe? Escalado um outro ator aí pra fazer o T'Challa. É só uma questão de opinião minha, tá? O rumo que a Marvel aí tomou de colocar a morte do Chadwick, de trazer isso pra dentro do MCU, é uma escolha dela, sabe? Não faz eu gostar mais ou menos do filme, assim. Então eu aceito de boa, né? E o começo é exatamente isso, né? Mesmo o Wakanda ali sendo mega avançada tecnologicamente, eles precisavam da erva coração para salvar o T'Challa dessa doença que colocaram no filme, que é uma doença misteriosa. E daí é um ponto positivo, é que eu acho que respeitar, acho não, né? Eles respeitaram ali o que o Killmonger, ele destruiu tudo. Eu ia ficar muito de cara se falassem, aqui ó, sobrou uma ervinha aqui no cantinho, a gente plantou, então a gente conseguiu ter de volta a erva coração. Então, esse respeito aí com o que foi construído com o primeiro filme, eu achei legal. Eu ainda tô pensando se aceito, sabe, essa ideia de recriar a erva só imprimindo ela, tá? Utilizando o código genético, sei lá. Mas por enquanto eu aceito. Mas daí toda a homenagem ao funeral dele, Diego, assim, ó, isso é lindo, é nota 10, é perfeito, é de chorar, sabe? Sim, sim, o filme, tu começa o filme já chorando, porque ele já começa, né, nesse clima, né, e a gente acompanhando ali o momento mais doloroso, né, da Shuri ali tentando incansavelmente salvar ele, com estatísticas, assim, extremamente contra ela, e ela ali, né, naquela coisa meio desesperada, afobada ali, e então a mãe chega ali, né, e tenta acalmar ela e dizer que já não tem mais o que fazer e tal. Então o filme já começa muito emocionante, e até comentei com a minha esposa, que foi assistir o filme junto comigo, que a gente começa e termina o filme chorando, né? Não que passa o filme inteiro chorando, não é isso. Mas o início e o fim são muito emocionantes, muito bonitos, assim, bem construído, assim, essa composição dramática, né? Eu até recentemente fiz algumas críticas a outras obras que eu acho que não construíram bem a dramatização, né, e não conseguiram trazer bem, assim, o momento, assim, aquela emoção, mas acho que não, né, pra mim não foi o caso com Pantera Negra, foi muito bem construído. Tava muito bonita, assim, essa homenagem inicial. Sim, sim. Cara, só uma coisa que eu não entendo, mas é de cultura mesmo, né? Tu fazer uma festa pra homenagear alguém que morreu. Pega qualquer filme americano, né? Quando morre quando morre alguém, a gente vê lá o pessoal se reúne em casa, tem um monte de comida, estão tipo ali prestando uma homenagem ao falecido.
Eu odeio enterro, né, cara? Então, a gente vê ali aquele povo de Wakanda dançando, mas a família real, né, as Dora Milaje, naquele sentimento de luto, é um contraste, né? Mas, de novo, é a cultura, né, cara? Tá todo mundo de branco lá, e o mais importante é que Wakanda, toda a nação, meu, parou de luto ali, todos amavam o T'Challa e o Cefato, né, Diego? Com certeza, com certeza. E mais uma vez muito bonito a forma, né, como aborda ali as tribos que compõem, né, a nação de Wakanda, né, uma nação plural, assim, né, com diferentes tribos, com diferentes características ali, e todas elas sempre prestando uma grande homenagem referencial aos povos africanos, né, lembrando a todos vocês que Wakanda não existe, né, no nosso mundo real, mas simula, né, aí é uma nação que situa-se no continente africano, né, então mais uma vez muito bonita ali toda essa caracterização, né. Voltando só na tua fala ali sobre a ideia do recast, né, eu não sou desse time, né, entendo o teu ponto de vista, talvez depois de ver essa ideia em prática, talvez eu mudasse de opinião, mas hoje, para mim, é muito difícil, assim, conseguir enxergar outra pessoa. E talvez esse seja um ponto que me deixou incomodado no filme, né? Assim, é muito difícil substituir o Chadwick Boseman, né? Ele foi um Pantera Negra muito, assim, simpático, muito carismático, muito identificado com o personagem. Ele criou, assim, uma identidade e visual ali com o MCU, e ficou muito complicado, né, de pensar numa substituição. Eu confesso que eu torci durante muito tempo, né, até depois do trailer, assim, perceber que eu tinha perdido essa minha batalha mental, Leandro, mas eu torci muito para que ninguém assumisse o manto. Eu não queria que ninguém assumisse, eu queria ver Wakanda Forever, mas não necessariamente Pantera Negra, entendeu? Para mim o título do filme podia ser apenas Wakanda Forever, sabe? Com toda a tecnologia, com toda a inteligência e brilhanteza, se é que existe essa palavra, para Shuri, com os seus desenvolvimentos tecnológicos e toda a qualidade e excepcionalidade de luta das Dora Milaje e toda a bravura do povo, sabe? E o acréscimo da Riri Williams como Coração de Ferro, que foi sensacional. Pra mim, não há necessidade, mas eu entendo, né, que é um símbolo forte, é o nome do filme, e quiseram ir por essa linha. Eu, acho que de maneira similar a tu, só pensando num outro plano, o meu plano era que não tivesse nenhum Pantera Negra, né? Ou que tivessem vários, mas não que uma pessoa assumisse o manto, sabe? Pra mim, eu preferiria muito mais a força de uma nação, sabe, Leandro? Em vez de alguém que levasse adiante uma pessoa, porque acho que não tem como, cara. O Chadwick realmente fez algo que complicou pra quem viesse depois dele. E só antes de eu ouvir a palavra, muito bonito ali o momento que aparece o logo da Marvel, né, cara? E aí aparecem somente imagens do Chadwick, né? Então, sem som também, né? Uma coisa muito, muito respeitosa, né, cara? O filme inteiro foi muito respeitoso, assim, com essa despedida, né, do ator. Meu, e sem som, e o cinema inteiro, assim, em silêncio, né? A gente tava na mesma sessão, mas acredito que seja em todas as sessões. Ô, meu, não ouvia uma respiração durante essa nova intro da Marvel Studios, homenageando ali vários momentos do Chadwick Boseman, do T'Challa. Ô, meu, e eu ouvi, né? Só aparecia a boca dele mexendo, falando Wakanda Forever. Eu ouvi a palavra dele, assim, pra mim, sabe? Então, essa parte sentimental, essa parte emotiva, essa parte da homenagem do filme foi perfeito, mas eu e o Diego, a gente gostou muito do filme, mas a gente queria algo além da homenagem, um filme maior, não apenas uma homenagem do começo ao fim, né, Diego? E entrando daí direto no filme, o primeiro Pantera Negra lá foi muito sobre a liderança do próprio T'Challa, e o Wakanda Forever, então, é muito mais um filme conjunto, né, cara? Que leva um certo tempo para construir, assim, essas raízes, para desenrolar no enredo. Todos os personagens têm seus papéis na trama, e um dos grandes personagens, um dos grandes destaques
é a Rainha Ramonda, Diego. Aquele discurso que ela dá lá quando é questionada pelos governos dos Estados Unidos e da França é nota 10, né? Tipo assim, ó, vocês querem que a gente compartilhe aqui, né, com o mundo o Vibranium, mas toda hora tem instalação ali de Wakanda sendo atacada. Vocês já provaram que por A mais B, quando ou se tiverem Vibranium aí, né, tiverem Vibranium na mão, vão fazer merda, né? Daí a Ramonda, ela fala, eu sou a rainha de Wakanda, vocês não vão me intimidar nesse momento de luto. E é isso, né, cara? E, intercalando com as falas, tem aquele grupo tentando roubar lá a Vibranium e as Dora Milaje estavam só na tocaia, cara. É muito boa a luta, apesar, de novo, vou reiterar, eu acho meio escura essa luta naquelas instalações, né? Mas é muito boa, né? Mas fala aí, Diego, pra eu não me prolongar muito e depois eu quero comentar um pouquinho sobre a NECA. Beleza. Aí, Leandro, pra mim é aquela linguagem clássica, né, de produções audiovisuais, em que, nesse momento das Dora Milaje, é aquele momento, assim, da gente colocar as medidas, né? Então, o que a gente faz? A gente sabe de outros filmes que as Dora Milaje são muito talentosas, habilidosas, fortes, são exímias guerreiras, né? Temidas, né? Tanto é que a gente tem ali uma aparição muito divertida delas em Falcão e o Soldado Invernal, né, cara? E elas chegam, assim, botando medo mesmo, né? Então o filme começa, assim, com essa aparição delas bem pedagógica, assim, né, Leandro? Mostrando como elas são fortes. Então elas vão lá e conseguem, sem armas de fogo, elas conseguem ali neutralizar uma equipe tática, né, qualificadíssima do exército, mostrando assim o nível que elas estão, um nível aí de super-herói, apesar de não ter superpoderes, né? E aí, o que acontece, né, Leandro? Assim, a minha visão é aquela visão que eu já até trouxe várias vezes aqui nos podcasts. O pedagógico ali da medida de poder. Elas são muito poderosas, porém, quando surgiram os Atlantes, depois a gente fala mais detalhadamente, mas só para fazer essa conexão, os Atlantes deram uma ruim neles lá, o Os Okoye. Atlantes, que não são mais Atlantes, né, Diego? Eu tô falando Atlantes, mas enfim, os Talocão, né, os Talocão lá. Os soldados lá do exército do Os Namor. azuizinhos lá, o pessoal da TIM. Os azulzinhos, exatamente, os Avatar lá, né? Eles acabam, né, dando muito trabalho e, inclusive, né, vencendo num primeiro combate a Okoye. E é bem isso, então, né, Leandro? Primeiro tu tem as Dora Milaje mostrando como elas são incrivelmente fortes e habilidosas, imparáveis, mas aí surge essa nova ameaça e se coloca acima das Dora Milaje. Até pra gente entender que, nossa, esse exército do Namor é muito, mas muito poderoso, entende? Porque, né, tu apresenta o poder da Dora Milaje e coloca os caras acima disso. Essa é a ideia. Isso que eu falei já em outros podcasts, quando eu falava assim, seria muito legal o novo vilão das fases novas da Marvel pegar um Thanos, assim, de outra realidade, já que é a saga do multiverso, e humilhar o Thanos, assim, humilhar. Isso é demonstração de poder. Tipo, pô, nós tivemos um Thanos aí que incomodou muito nas fases antigas, na saga do infinito, né? E aí tu chega com um novo vilão e humilha, faz o Thanos não parecer nada. Eu tinha comentado isso, é a mesma ideia, né, cara? As Dora Milaje chegam nessa cena, mostram o seu incrível poder, mas logo depois vem o exército de Talocan, do Namor, e supera elas. Então mostra pra gente, eles são muito poderosos. Sim, sim. Tu só falou ali, né, que tu gostou muito da NECA. Pra mim, cara, foi uma pequena decepção, sabe? Porque a personagem, eu acho que ela foi mal aproveitada no filme. Teve 2, 3 cenas e deu. Ah, também, né? O filme tem 2 horas e 40, tem muita gente pra apresentar. Mas quando anunciaram a atriz, que é a Micaela Coel, cara, ela é demais, né? Pra quem não viu, até indico uma série aí que ela produz e atua, que é a I May Destroy You. Então, eu achei que a NECA foi pouco aproveitada no filme, porque talvez ela seja que ela foi só mencionada para Pantera 3 ou aí uma série das Dora Milaje ela brilhar maior, né? Daí eu vou mudar de opinião, beleza? Mas, por exemplo, vamos pegar as HQs.
a Neka e a Ayo, elas são um casal nas HQs, né? E o filme, lá no final, lá, a Neka vai dar um beijo na testa da Ayo. De porra, né, cara? Podiam ter mostrado que elas eram um casal desde o começo, dado um beijo ali, né, meu? Mas enfim, só para resumir um pouquinho da Neka, porque eu acho que é um arco importante dela, ela surgiu recentemente, em 2009, ela era uma instrutora das Dora Milaje ali, e daí nesse arco, o T'Challa, ele pede para ela treinar as Dora Milaje para lutar contra os robôs do Doutor Destino, lá nesse arco que é a Guerra do Destino, tá? E daí, a Neka e a Ayo compartilham um amor proibido, né, entre Dora Milaje ali. Resumindo, daí a Neka, ela descobre que o T'Challa e o Namor tiveram reuniões secretas e, tipo assim, o Namor tinha já atacado o Wakanda. Então, a Neka, ela perde a fé na família real, ela abandona o país. Só que depois a Neka, ela acaba matando um homem que estava lá abusando de um grupo de mulheres da aldeia, e daí ela é capturada pelas Dora, ela é levada a julgamento pela rainha Ramonda lá e é condenada à morte, tá? Daí a Ayo tenta lá argumentar, né? Falou que foi uma consequência sobre um maluco lá que estava abusando das mulheres da aldeia, mas é em vão esses argumentos. Daí a Ayo, ela rouba um protótipo do traje das Anjos da Meia-Noite, né? A gente viu isso no filme. Ela liberta a Neka e juntas, né? Junto com esses trajes dos Anjos da Meia-Noite, elas libertam mulheres lá que estavam sendo mantidas reféns na fronteira de Wakanda. É um arco que vai se construir muito mais na história. Não vou ficar um podcast contando aqui. Mas enfim, é isso, Diego. Depois eu falo mais sobre os Anjos da Meia-Noite. E já pode até complementar aí, porque o Namor, né? Todo o grupo dele surge no navio lá, né? Exatamente. Vamos contextualizar que no primeiro filme do Pantera Negra, ninguém sabia da existência de Wakanda, né? Tem até aquela cena icônica do pessoal falando na ONU como que um país de camponeses poderia ajudar o mundo, né? E aí, aos poucos, as coisas vão se revelando para o mundo e o mundo vai descobrir, então, que o Wakanda é incrivelmente evoluída, né? E aí, então, o Vibranium é descoberto, né? Assim, antes pouca gente sabia da existência dele, né? Poucos. Mas aí o Vibranium, então, ele acaba sendo descoberto e isso gera, né, interesse aí por parte de muitas pessoas. Então, nesse filme a gente vê esse desdobramento disso, né? Esse novo mundo onde é normal ter superpoderes e estar sempre aí preparado para ser visitado por ameaças alienígenas. Então, nesse mundo construído pelo MCU, os Estados Unidos, né, assim como várias outras nações, estão muito em busca de armas cada vez mais potentes para lidar com essas ameaças e também não ficar à mercê de super-heróis que às vezes não são tão confiáveis, né? Então vão em busca do Vibranium e aí buscam Vibranium fora de Wakanda, né? Será que existe Vibranium em outro lugar do planeta? Todos acreditam que sim, que deve ter, que não pode ser só lá, né? Os wakandianos é que acham que não faria sentido por toda a mitologia sempre contada desde pequenos, né, de pai para filho, do asteroide que caiu somente lá, né, com o Vibranium. E então aquela máquina encontra Vibranium, uma cena meio similar a um filme de terror, né, Leandro? Meio que um alien ali, assim, porque eles estão lá no fundo do mar e aí começa a dar aquela falha na comunicação e misteriosamente somem ali os personagens, né, que estavam fazendo mergulho. E aparecem, então, o exército, né, de Talocan, né? Eu sempre tento falar Atlantis, ainda tá um pouco difícil para mim, assim, fazer essa tradução. E fazem o ataque. E eles ali fazem também um ataque de sereia, né, Leandro? Fazem ali o canto da sereia, né? Que é bem comum, assim, nas mitologias dos mares, né? Em diversas produções de filmes, livros e jogos de videogame, né? Que o canto da sereia que hipnotiza e te conduz a fazer alguma coisa que tu não necessariamente queria fazer. Isso Então, é ali legal, nós isso eu temos gostei. nós tivemos essa novidade, né? Eu não esperava e eu também achei bem interessante ali, né? Aquele canto conjunto ali daqueles seres aquáticos e conduzindo ali todos os integrantes do navio a pularem na água ali por vontade própria. Então foi bem interessante. Sim. Bonito também a entrada ali do Atuma, né? Quando ele vem em câmera lenta e dispara a lança, né? E
crava na parede ali contra aquele cara que era um pouco mais importante ali dentro do navio. Mas segue daí. Sim, e só pra comentar, cara, eu morro de medo aí do mar, do fundo do mar, das profundezas, então isso aí dessa escavação, não é escavação, né, essa exploração ali já me deixou mal. E de novo, toda essa cena aí é muito escura, cara. A gente mal vê lá o Namor pegando o helicóptero lá e girando, não dá pra ver muito bem o que tá acontecendo, as cabecinhas tu mal vê saindo da água, tá? Outra cena escura ainda, Marcelo, é o Diego, é quando o Namor, né, ele chega pra falar com a Ramonda e a Shuri, e daí ele pede que elas entreguem a cientista que construiu essa tal máquina aí que acha vibranium no fundo do mar. E eu já te pergunto, tu acha que o Namor tem razão ou não nessa guerra? Porque ele é um cara tipo Killmonger, tem um objetivo real por trás ali. Ele quer atacar os humanos, né, por tudo que ele já presenciou de crueldade, ele viu as pessoas sendo escravizadas, e o interesse dos Estados Unidos é basicamente isso, né, cara? Quer atacar Wakanda, Talocan, quer obter os recursos dessas nações, né, que os Estados Unidos não têm. Então tu acha que o Namor tá certo, assim, em querer atacar primeiro ou não? Porque ele tem bons argumentos até. Na verdade, a minha leitura é um pouco diferente, né? Ele não tinha essa intenção, aparentemente, ele não iria fazer isso, mas na verdade ele sente uma grande ameaça a partir do momento em que eles, pela primeira vez, conseguem encontrar ele, né? Porque até então eles estavam escondidos, ninguém sequer sabia da existência deles, né? Mesmo os wakandianos que tinham uma tecnologia tão grande não sabiam da existência desse povo, dessa cidade subaquática, né? E então eles estavam lá, de boa, assim, né? Então, talvez se preparassem com exercícios militares, né? Com treinamento, obviamente, né? A gente percebe que sim, eles estavam sempre se preparando, mas acredito que se preparavam para caso precisasse, mas não que eles estavam já ensaiando esse ataque, né? Aparentemente eu fiquei com essa sensação. Porém, a máquina, então, ela acaba mudando as coisas, né? O Namor mesmo, acho que ele diz em algum momento, né? Ele fala assim, em algum momento vão nos encontrar e aí a gente vai ter que lutar. E aí, bom, é o surgimento da máquina, né? Que faz, então, ele se preocupar. Então, ele tem uma narrativa muito muito persuasiva, né, Leandro? Assim, no sentido de até a lá tribunal ali, né, de Matt Murdock, assim, sabe? Ele tem argumentos muito bons, assim, pra até fazer a gente acreditar nele, assim. Porque ele fala, né, quero proteger meu povo e agora o meu povo tá em perigo. Então querem roubar aqui o nosso Vibranium, vão matar quem tiver que matar, vão talvez destruir a minha civilização e eu não quero que o meu povo morra, eu não quero perder integrantes do meu povo, eu quero proteger meu povo. Além disso, tem toda, né, a questão da história que ele conta, né, de como ele odeia o povo da superfície, né. E aqui a gente tem uma das pequenas, depois a gente vai falar melhor disso, eu acho, mas aqui a gente tem uma das pequenas conexões entre o Namor dos quadrinhos e o Namor do filme, né? Porque nesse filme a adaptação foi muito grande, é um Namor muito diferente, mas uma pequena adaptação é esse ódio dele ao povo da superfície, né? É relacionado aí com uma tragédia, né? Quando que ele vê quando era criança. Mas segue daí, senão eu vou misturar muitas coisas. Eu acho que os argumentos dele são bons, mas ele erra quando ele generaliza tudo, né? Porque nem todos os humanos são ruins, né? Então, ele entrar em uma guerra contra o mundo vai matar inocentes, então ele tá errado nesse momento, mas eu acho que ele é um personagem muito bem construído, o ator, o Enoch Huerta lá, é perfeito como Namor, assim. Mas indo já pra Riri Williams, cara, a Coração de Ferro, ela é incrível e a Marvel acerta muito no casting. Eu adorei a atriz, adorei, como eu falei agora, o Namor, né? Um parênteses aqui, as atrizes de Kamala Khan e de She-Hulk são perfeitas. As séries podem ser fracas, beleza, mas a escalação da Marvel, a Marvel sabe fazer como ninguém, Diego. E a Riri, ela é uma estudante do MIT, é um gênio, construiu essa máquina aí que detecta vibrânio no mar, e construiu, tipo assim, uma disciplina lá da faculdade para mostrar para o professor, porque o professor duvidou dela, e daí o governo foi lá e pegou essa ideia, sabe? E nas HQs, se a gente for pegar a Riri Williams, é basicamente isso. Ela é de Chicago, nasceu logo após a morte do pai,
Talvez a gente veja isso na série dela, porque ela diz, né, que aquele carro vermelho lá é a única lembrança que ela tem dele. E ela estuda no MIT, e daí, nas HQs, né, ela, inspirada pelo Homem de Ferro, ela constrói uma armadura. A única diferença é que depois o Tony Stark enxerga na Riri um mega potencial. Ela é um gênio, então ele investe, incentiva. Tanto que quando o Tony fica em coma nas HQs, ela meio que tenta continuar esse legado, sabe? Vale lembrar que a guria é um gênio, né, meu? Nas HQs, ela entrou no MIT com 15 anos de idade, velho. Então, eu acho ela uma baita personagem que vai ter a sua história pra contar, os seus conflitos, e eu tô louco, assim, pra ver a série dela. E nessa parte, eu acho que entram as piadas que são muito bem construídas, né? A Okoye fazendo piada com a Shuri, a Riri, eu acho muito positivo isso. E eu curti demais a perseguição de carro ali, carro, moto e o protótipo de armadura do Homem de Ferro. E a minha cena preferida, velho, é a Okoye enfiando ali o bastão, né, a lança dela no carro e o outro atrás dela capotando, né? Mas, de novo, essa perseguição ainda achei meio escura, assim, essas cenas. Eu acho que podia ser uma rua mais iluminada, mas eu curti muito. Sim. De novo, não acho que foi tão escuro. Pra mim, a batalha do navio ali, quando o Namor pega o helicóptero, pra mim essa foi escuro demais, não dava pra entender as coisas direito realmente. Depois dessa daí eu não achei tanto. Cara, uma coisa que eu discordo um pouquinho do que tu falou é que eu não gostei tanto das piadas envolvendo a Okoye. Eu acho que a Okoye não tava tão bem na questão das piadas, eu acho que não precisava, sabe? Acho que a personagem dela sempre foi uma personagem mais seriona, assim, sabe? Então, não sei se eu não tô sendo injusto com ela ou com o filme, mas a sensação que eu tive é que não entrou bem, sabe? A personagem foi o tempo todo séria. Aí aquele momento ali de fazer algumas brincadeiras, algumas piadas, acho que pra Shuri tudo bem, porque a Shuri já teve esse momento meio moleca nos filmes, assim, meio rebelde, né? E um pouco engraçadinha. Mas a Okoye ali brincando com a maquiagem ali e tal, não sei, achei mais ou menos. Mas enfim, um detalhezinho pequeno, Diego, né? Gostei bastante da dupla dela. a piada no final, que ela vai lá libertar o Ross, né? O Everett Ross, que ela abre assim e fala, bah, Sim, colonizador algemado, quem diria? Eu achei uma boa piada, cara. sim. Não, essa do colonizador tava engraçado mesmo, né? Teve um outro momento, não sei se foi ela ou se foi a Shuri que falou mais cedo, meu colonizador favorito, né? Quando elas foram atrás do Ross, né? E aí mandaram lá, acho Só, que foi a Shuri que ô falou. Diego, só antes que eu esqueça, Ah, indo pro final já do filme, ah, a armadura lá que a Riri Williams constrói, né? Tipo, ela é um gênio, né? Por ter o material de uhum. Wakanda em mãos, eu acho normal ela construir em poucos dias aquela armadura de coração de ferro. Mas o Diego do céu, eu não gostei do visual. Parecia um Power Ranger que voa com um orçamento, sabe? Eu não sei se tu gostou. Eu achei estranho também, cara. Achei bem estranho. Não parecia a Coração de Ferro, né? Parecia uma outra coisa, assim, muito diferente, né? Também fiquei com essa sensação, assim, que era um Power Megazord ali, né? Um negócio meio estranho ali, eu não curti tanto também. E aí a gente tem, então, a perseguição ali envolvendo, né, a Riri Williams com o, o FBI atrás dela, né? A princípio, em nenhum momento a Okoye teve medo, né? A Okoye tava muito tranquila ali, acho que tava até um pouco excitada com o combate, né? Tava meio cansada daquela monotonia daquela viagem. E já a Shuri, por outro lado, e a Riri Williams estavam apavoradas, né? Com o iminente combate que teriam que enfrentar e tal. E aí, uma cena de perseguição gostosa, divertida, um pouco escura. Eu concordo contigo, durante o filme não me incomodou, mas pensando agora, realmente, algumas cenas ficou um pouco difícil de discernir o que estava acontecendo ali na cena, né? Legal ver ali a menina Riri Williams surgindo, né? E começando suas primeiras atuações em ação heróicas, o que para ela é um pouco estranho. Ela vai lá e se arrisca, né, Leandro, quando ela sobe até acabar o oxigênio dela ali, né? Para mim foi uma pequena referência, uma pequena lembrança do Vingadores 1, né? Quando o Homem de Ferro também sobe e fica sem oxigênio. Homem de Ferro 1, quando ele também sobe muito, né, na luta contra o Obadiah, que ele também fica, ele congela, no caso, a armadura, não é que fica sem oxigênio, mas também tem aquela queda. Então, para mim, foi uma pequena referência ali, né, já que ela tá
construindo uma armadura do Homem de Ferro, teve ali uma pequena conexão com o início do nosso Tony Stark, né? Sim. Ô, Diego, tu comentou já da luta da ponte. Pra mim, cara, eu acho que é o momento que eu mais gosto do filme, velho. Até vou falar de novo, porque eu curto demais a Danai Gurira, né? A nossa Michonne aí, gosto muito dela de Walking Dead. Eu acho que é uma atriz muito foda. Ela merece, sim, uma série só dela. Cara, e que luta boa. Ela é, assim, que demais a lança, do jeito que ela luta lá contra o pessoal de Talocan ali. E a gente vê, como tu disse já, o quão poderosa é essa civilização azul aí, o Atuma, o maluco é foda demais, Diego. E a única diferença, só pra comentar um pouquinho, porque o Atuma, nas HQs, é inimigo do Namor, né? Não é aí esse cara aí, esse soldado dele. Tá, mas, por exemplo, nas HQs, o Atuma já tentou conquistar Atlantis. Mas isso não me incomoda, porque 98% das pessoas nunca tinham ouvido falar de quem era a Tuma, né? Então, isso aí não vai influenciar o filme, né, Diego? Não, isso não tem muito peso, né? Cara, também ali, obviamente, agora eu vou falar uma coisa bem nada a ver, mas pelo menos eu fiquei com essa sensação, me lembrou bastante a batalha da general do Mulher Rei contra o Obá, né? Assim, essa batalha da Okoye contra o Atuma, eu achei bem similar. E se parar pra pensar, apesar de ser um filme de um universo diferente, ele tá ali numa interseção por conta, né, de que no filme A Mulher Rei eles contam a história das guerreiras Agoji, que seria, né, Sim. ali também mesma inspiração das Dora Milaje. Eu achei bem parecido, assim, né? A nossa general ali, no caso a Danai Gurira, né, não a Viola Davis, mas achei muito próximo, assim, né, o que acontece, né, naquela primeira batalha, e depois, mais pro final do filme, o reencontro, né, uma nova batalha entre eles. Diego, posso fazer uma pergunta aí que pode te quebrar, mas tem que ter uma resposta bem rápida, assim. O que tu acha? Tá bom. Prefere Pantera Mano, Negra, Wakanda Forever ou A Mulher Rei? prefiro a Mulher Rei. Cara, eu também. Então, acabou a polêmica, podem nos xingar aí. Voltando aqui pro filme, tá? Vamos falar de Talocan, então, Diego, depois tu traz aí as diferenças de Namor aí, de Atlantis e tudo mais. Claro, Porque bora. eu senti falta de aprofundarem um pouco Talocan, saber mais sobre esse reino. Eu entendo que daqui a um mês a gente vai ter Avatar 2, né? Vai se passar embaixo d'água, né? Vai ter. Então, ter 2 filmes da Disney em um mês, em um intervalo muito pequeno aí, eu entendo Embaixo que d'água e com o povo azul, né, Leandro? então eu entendo que foi pouco explorado, né? Mas, cara, eu sei que é uma adaptação pra tentar fugir de Aquaman, de não trazer Atlantis e levar pra cultura azteca aí. Eu aceito de boa essas adaptações, né, meu? O problema seria se o Namor viesse do espaço, entendeu? Mas te confesso que me incomodou, sabe? Eu achei meio merda a explicação de como a raça surgiu, velho, tá? Eles falam que teve ali a colonização, daí veio doença, todos estavam morrendo. Daí começaram a orar pelos deuses lá, receberam a mensagem divina. O magrão mergulhou, achou uma planta azul, todos ingeriram ela, se curaram, mas daí teve consequências, né? Ganharam poderes, teve consequências ruins que tiveram que viver no mar, né? E daí o Namor, como era um feto, né? Tava na barriga da mãe, nele funcionou meio diferente. Ele vira meio que um híbrido, né? Mais poderoso de todos. O resto fica todo azul, né, quando sai da água. E daí, cara, no final, o meu sentimento, assim, foi de decepção, porque eu gosto demais da mitologia de Atlantis, que era uma cidade. Se for pegar nas HQs, ela foi afundada na luta contra os Celestiais versus Deviantes, né? E aqui só virou esse povo que foi viver no fundo do mar e criou uma nova civilização, tá? Porém, cara, assim, ó, a estética, né, o design de Talocan é extraordinário, né, os guerreiros ali eu achei meio assustadores mesmo, são foda ali, todos os adereços são lindos, cara. Eu amo a cultura azteca e a cultura maia. Quando eu viajei pro México, eu fui lá nas pirâmides, né, lá em Chichen Itza. Cara, até na hora que apareceu lá as crianças, elas jogando um tipo de jogo com uma bola, é um jogo azteca, né, cara, eu lembrei disso aí, até que se o editor do vídeo aí lembrar, por favor, coloca uma fotinho minha lá, porque eu tava num campo em Chichen Itza que retrata esse jogo, sabe? Que é tipo assim, tem que tocar bola dentro de um círculo, que é o jogo, é o Poc Tapoc. Poc Tapoc, acho que é isso, tá? Posso estar enganado. Tá, mas tu tem a moral do jogo, assim, dizem, né, as lendas lá, a cultura, que o time perdedor, o capitão morria, ou às vezes até todo o time morria, né? Então é um pouco agressivo, eu acho, né, Diego?
Bom, um pouco, né? Vai, emocionante aí. Acho que é ganhar ou ganhar, né? Vencer ou morrer. Ah, mas, cara, vamos lá então. Bom, em primeiro lugar, né? Aquela coisa. Adaptações, né? A gente tem essas adaptações pequenas, às vezes a gente tem adaptações grandes. No caso do Namor, uma adaptação gigante. Namor e Atlantis, que não é Atlantis, então aqui é Talocan, né? Então, uma adaptação muito grande, assim, né? Recentemente, o Nerdverso postou um vídeo sobre a origem de Namor nas HQs, né? E assistindo o vídeo e vendo o filme, vocês percebem como foi bastante alterado, né, ali, a origem e a história de Namor no filme. Eu assim, Leandro, fiquei incomodado, né, com tanta adaptação, né, no Namor, durante o filme, isso me incomodou, mas acho que bastante influenciado pelo fato de que, né, a gente tinha feito um estudo bem aprofundado aí da origem dele nas HQs, então é uma surpresa estranha, né, um choque, assim, na hora tu vê tão diferente. Mas depois digerindo melhor, cara, especialmente a história de Talocan eu gostei muito, sabe? Porque aí depois eu vou pedir, né, ajuda pro nosso colega Marcelo Martins, que é professor de história, para vir com todo a especialidade dele contar um pouco pra gente, porque Talocan, se tu parar pra pensar, é um nome que se assemelha um pouquinho com o nome Teotihuacan, né? Que foi a cidade no México, Leandro, que desapareceu, né? Assim, repentinamente, né? Uma cidade inteira desapareceu, cara. Isso é uma história real, né? Uma história do nosso mundo. E percebe grandes semelhanças, né? O nome Talocan, o local lá no México e a história que eles contaram, né? Como é que a cidade de Teotihuacan desapareceu? Quando colonizadores espanhóis vieram, eles trouxeram a febre tifoide junto, e aquele povo, né, não estava preparado para conter essa doença. Então, a doença foi uma epidemia naquela civilização e foi brutal, assim, né, destruiu com eles. Então, a gente está vendo aqui a história, de certa forma, a história do filme tá fazendo uma referência com esse momento histórico do mundo que a gente viveu, entende? E nesse aspecto eu achei legal, eu achei bonito isso. Durante o filme me incomodou, mas depois, digerindo, eu achei bem legal. Mas eu vou pedir pro Marcelo depois nos servir aí com sua especialidade como professor de história e trazer melhor, assim, esse detalhamento pra gente. No filme eles acho que citam varíola, né, Leandro, e não febre tifoide, né? E aí, uma outra coisa que eu queria comentar, né, a gente falou no nosso vídeo de Namor que o Namor, ele odiava as pessoas da superfície e chamava elas de demônios, né? O Namor chamava elas de demônios, né? Só que no filme, eles fazem uma pequena referência a isso, mas eles invertem um pouco as coisas, né? Que é quando aquele padre tá vendo o Namor criança e o exército, e aí o padre olha pro Namor e fala, demônio, chama o Namor de demônio e usa até a expressão, né? Kukulkan, que acaba se tornando a forma como se referem a ele, né? Mas é o padre, se não me engano, que chama ele assim, né? Então, essa é uma pequena referência. Agora, uma coisa que me incomodou muito, Leandro, só pra, antes de passar a palavra, então, já vou te devolver aí, como ele explicou o nome dele. Isso me deixou bem Isso que chateado, eu ia cara, falar assim, agora acho pra que ti. isso... Ah, tá, vamos junto nessa, então. Cara, né, namoro, ok, eu sei que é um nome estranho, né, namor, parece que tá puxando algo como namorado, parece uma palavra meio que uma brincadeira com letras, um anagrama, uma palavra escrita de trás pra frente, eu sei que é uma palavra estranha. Só que a origem, e isso a gente contou no nosso vídeo, a origem é que a mãe dele, ela deu esse nome, né, pro Namor, porque teve toda aquela tragédia envolvendo o povo, e ela perde, então, o marido, né, enfim, um problemão que a gente contou lá no nosso vídeo, e então ela chama ele de Namor porque na língua Atlante, Namor significa filho vingador, né, ou seja, aquele que iria vingar os que perderam suas vidas antes dele, né, e o seu povo. Então tem a ver com o que a gente vê no filme, ele quer vingar, né? Agora, poxa, tu trocar uma coisa tão bonita como Filho Vingador, sabe? Que veio do idioma Atlante
pra não amor, sendo que ainda o personagem Namor, né, Leandro, é um dos mais namoradores da Marvel, né, cara? Ele tem o lance com a Tempestade, ele tenta furar o olho do Reed Richards com a Sue Storm, ele tem o lance com a Betty Jean, que eu comentei no vídeo, ele é um cara, assim, super, super, assim, encantador e namorador nas HQs, né? Então, sabe, não amor... Eu sei que o sentido foi de, né, não amor no sentido de raiva por conta das tragédias que ele viu, mas eu achei que aí não foi uma escolha legal, cara. Acho que além de se distanciar demais das HQs, acho que saiu bastante da essência poxa, perdeu uma chance muito legal, né? Pô, Filho Vingador, muito mais interessante. Sim, sim. Não, eu ia perguntar pra ti se tu tinha gostado da ideia, também achei meio bosta, sabe? Mas lembrando que o Namor é filho de uma mulher Atlantis com um homem humano, né? Então por isso que ele tem essas habilidades, assim, meio híbrido, assim. E mudaram tudo, né, cara? O cara surgiu da planta azul, velho. Eu não consigo comprar essa ideia ainda. Mas antes que eu me esqueça, Diego, eu vou parar essa mensagem séria que você estava trazendo pra gente, mas eu quero falar que tem dois momentos, meu, que o Namor, ele sai da água e na primeira vez que ele vai, acho que tá de dia, ele vai sair, vai falar com a Ramonda lá, ele sai da água, meu, na hora eu falei assim, velho, isso aí é igual de Férias com Exa, meu, o cara tá saindo da água lá, que nem o pessoal da MTV, só faltou uma câmera lenta ali, meu, faltou lá, eu comecei a rir, meu, só faltou a dublagem da MTV, que é muito boa, pra mim era o de Férias com Exa, o Namor saindo, né, fudeu. Ah, sim, sim, sim. Quem será o próximo dessa? Né, cara? Bem assim, bem assim. Cara... Foi igual. E, ô Diego, duas coisas. Primeiro, eu achei a Rainha Ramonda, ela muito dura com a Okoye lá das Dora Milaje. Eu achei assim, pô, a Okoye fez um monte de coisa. Ah, beleza que ela prometeu lá que ia cuidar da Shuri, a Ramonda não queria que a Shuri fosse, acabou sendo sequestrada, né, pelo Namor ali. Mas daí a Okoye ser expulsa, né, eu achei radical demais, tá? Só uma explicação, né, porque a Shuri tá criando a armadura que ela chama de Anjos da Meia-Noite. No começo a Okoye não gosta, né? Mas existe nos quadrinhos, né? Os Anjos da Meia-Noite são tipo um subgrupo das Dora Milaje, que é tipo força de ataque mesmo. É só as top das guerreiras assim que compõem ele. E de novo, os cartazes já mostravam a Okoye com esse traje, a NECA já aparecia nos trailers com o traje, e eu não tive surpresa nenhuma delas estarem fazendo parte dos Anjos da Meia-Noite. De novo, eu acho que foi meio subaproveitado, isso que é tão rico das HQs, botaram ali sem sentido nenhum, sabe? Só um traje a mais para elas enfrentarem o pessoal de Talocan. Então, e ainda eu não gostei do visual, velho, porque ficou parecendo o Predador, Diego, não sei se tu concorda. Eu achei bastante estranho mesmo o visual. Até achei meio. Parecia um negócio meio capuz, assim, meio Assassin's Creed, não sei. Eu achei meio estranhão também. Mas enfim. Cara, eu só queria voltar num momento ali que eu acho que foi um momento legal do Namor, né? Quando ele. A gente trouxe tantos pontos, assim, que nos deixaram chateados nessa adaptação dele, né? Assim, de, poxa, mas se distanciou tanto das HQs, perdeu coisas que poderiam ter sido tão legais, né? Mas beleza. Só que, cara, tem um momento que toca nosso coração. A gente já sabia, né? E isso é uma coisa que tu tá trazendo, que eu acho que eu quero reforçar. Infelizmente, mais uma vez, muito vazamento. Então a gente chega no filme sabendo quase tudo já que ia acontecer. Muito vazamento, né? Mas, apesar disso, foi muito legal pra mim. Queria saber como é que foi pra ti, quando ele manda na lata, né? Eu sou um mutante. Como é que foi pra ti aí esse momento? Né? Mas ele falou, foi muito rápido. Eu sou mutante, assim, só isso falou. Mas a gente já sabia, já. Eu acho que o diretor já tinha falado. O próprio ator falou que ele era o primeiro, ele era um mutante, né? Então a gente já chegou assim e falou, sou mutante pra mim, assim, beleza, o cara é um mutante, eu já sabia disso, né? Mas foi legal, Diego. Sabe que foi uma surpresa pra mim, na verdade? Foi a Condessa Val aparecer no filme, né? Ainda mais que ela era casada com o Ross ali, o Everett Ross. Cara, e eu gostei disso. E pior que eu fui ver, que o Nerdverso fez uma postagem em agosto de 2021, né? Que a maquiadora da Julia Louis-Dreyfus, que faz, né, é a atriz que faz a Condessa Valentina, a maquiadora postou uma foto e dava a entender que ela estava no set de Pantera Negra, e isso foi especulado na época, mas
nem lembrava, né, Diego? Então, isso foi uma surpresa para mim ela aparecer. E vai também de encontro aos rumores que estão aí as semanas estão falando que a Condessa Valentina, em algum próximo projeto da Marvel, vai declarar guerra contra o Wakanda, né, velho? E qualquer coisa que acontece aí, a maldita da Condessa coloca a culpa em Wakanda, né, para dar motivos para invadir essa nação. Isso faz todo sentido e eu quero ver acontecer. Sim, isso é bem a cara, né, do comportamento norte-americano invasor, assim, né, que fica criando motivos pra ter que invadir e tal. Ou é pra dizer que vai proteger, que vai pacificar um território, ou é pra dizer que lá tá muito perigoso, que eles têm armas, que eles são um perigo para o mundo e que por isso tem que invadir. Realmente, acho que faz bastante sentido, acho que isso vai acontecer. Foi uma surpresa ver a Val no filme e foi bem legal ali a atuação dela. Aliás, eu tô adorando ver essa personagem, né? Aí, cada vez mais Baita presente no atriz, velho. MCU. Ah. Tá demais, né, cara? Tá demais. A Condessa de Valentine tá muito, muito irado de ver. Super irônica, super inteligente, né? E até o Ross é um pouco divertido porque ele é super ingênuo, né, cara? Todo mundo enrola ele, né, cara? Todo mundo brinca com ele, ele tá sempre sendo subjugado de alguma maneira, né? Aquela hora ele tá correndo assim, e aí vem ali o bichinho, né, o inseto, e já conduz ele, enfim. Mas foi bem divertido ver essa dupla e a Condessa ali, né? Muitos passos à frente o tempo todo, né? Já tinha há muito tempo grampeado ali o celular, né, pulseira, né, de Wakanda, e também ela tava ali propositadamente, eu é que num primeiro momento não tinha percebido, propositadamente dando em cima dele, né, que era para ter vantagens, para estar mais próxima, para poder no momento certo ali agir e tal. Então ela ficava o tempo todo ali brincando com ele, meu ex, eu quero lá te ver, tu tá em forma. Aí no final ela, pum, não, eu sou tua diretora. E agora tu vai preso. foi legal, foi massa de ver. Foi boa, foi boa. E indo para primeira, pro único, pro ataque dos Talocanos ali em Wakanda, velho. Eu já falei, né, que os guerreiros eles são assustadores porque eles vão emergindo a cabecinha da água, velho, em silêncio ali. E nessa grande batalha, a primeira que eu consegui enxergar de verdade, tinha luz assim, eu gostei muito. Namor mostrou todo o poder dele, né, voando ali com as asinhas nos seus tornozelos. Eu já falei, né, que o Enoch Huerta, ele tá muito bem de Namor, ele mostrou toda a sua força, Wakanda sendo atacada, a Namor, cara, ataca ali, porque ele atacou porque, vamos lembrar, né, a Nakia, ela mata lá uma pessoa do povo dele, e ele usa essa pequena justificativa aí que ele tem daí que invadir, ele quer impor que o Wakanda se una a Talocan para fazer uma guerra mundial, né, o Namor tá viajando assim, né, o Diego. E nisso, velho, daí o Namor ele mata a rainha Ramonda afogada. Eu quero te perguntar, mais uma pergunta para ti aí, se tu considera o Namor vilão ou anti-herói, porque eu considero ele vilão, sabe? Pois é, assim, agora depois desse momento conversando contigo, assim, parece que realmente ele tava só esperando um pretexto, que ele já tava louco já pra fazer essa loucurada, meter o louco, assim, né? E baixar o pau em todo mundo. Então eu acho que ele tava só esperando um pretexto. Mas ele é muito, muito persuasivo e ele engana muito bem, né? Quando ele leva a Shuri lá, ele enrola ela direitinho, deixa ela apaixonada pelo povo. A Shuri não queria esse combate, né? Ela queria muito tentar uma solução mais pacífica até então, né? Então, eu gostei muito do momento em que a Shuri tá conhecendo, né, o povo ali de Talocan, e ele vai apresentando, e vai levando ela, e vai seduzindo. Achei muito massa isso, assim, dela estar ali sequestrada, né, e ao mesmo tempo bem tratada. Achei um lance meio, sei lá, me lembrou até um pouco Piratas do Caribe, quando a Elizabeth Swanson lá, ela tá sob os domínios dos piratas e tal. Enfim, eu achei bem divertida essa parte, bem interessante. Mas sim, pra mim ele nesse filme ele tá muito mais pra vilão, né? Foi mais uma coisa que foi um pouco difícil, assim, pra lidar no filme,
pela história dele nas HQs, poxa, nas HQs ele teve muitas formações junto com os heróis, né? Ele teve muitos momentos, ele teve muito mais cooperação com heróis do que embate. Nas HQs ele tem bastante flutuações, né? Tem momentos que ele briga, que ele enfrenta heróis, né? Ele foi vilão, por exemplo, do Quarteto Fantástico, né? Ele enfrentou já vários heróis em vários momentos diferentes, mas ele tem muitos momentos de cooperação, inclusive num certo momento até é um dos Vingadores, numa das formações. Então, no filme, essa visão construída para o MCU é muito mais de vilão, assim, na verdade, praticamente só vilão, né? Não teve, assim, nem anti-herói, para mim, assim, quase nada, e muito menos, assim, uma esperança de cooperação, que eu até achava que em algum momento ia acontecer, mas não, nesse filme, nessa adaptação até agora, Namor é vilão, né, até então. E a morte da Ramonda ali, Diego, o que tu achou? Cara, eu achei legal pro filme, pra condução dramática do filme, mas eu achei meio repetitivo, cara. Pra mim, assim, parecia que eu tava vendo de novo Thor 2, sabe? Thor, o Mundo Sombrio, né? De novo a mãe morre, o vilão vem invadindo, sabe? Pra mim é a mesma coisa. Nós temos ali o Thor, Mundo Sombrio, com os Elfos Negros entrando e matando lá a mãe do Thor, invadindo, né? Assim, poxa, mostrando seu poder, invadindo Asgard, como se Asgard não fosse nada, destruindo tudo e matando a mãe. Cara, pra mim foi uma recriação disso, sabe? Assim, só muda um pouquinho o cenário. De novo, pô, pega o Wakanda, cidade super poderosa, super evoluída, vem essa civilização nova, faz o Wakanda não parecer nada, parece que não tem sistema de defesa, entram como se não fosse nada, rapidinho desce além todo mundo, né? E rapidamente matam a mulher lá, né, de maneira muito tranquila. A única coisa que eu achei legal nisso, Leandro, foi a questão meio de guerra, sabe, assim, rolou uma morte importante, né, uma morte, poxa, da rainha, e o Namor, assim, meio que fazendo as honras, né, fazendo as cerimônias, ele fala, trégua de uma semana, enterrem seus mortos e se preparem, né. Ou também, de certa forma, assim, sabe, tipo, eu sou um guerreiro, quero uma batalha justa. Tá muito fácil isso. Se preparem pra me enfrentar de verdade, sabe? Tipo, não tá legal. Eu quero uma batalha forte. Vocês estão muito fraquinhos. Se preparem pra me enfrentar de verdade. Volto daqui uma semana e espero que vocês façam a batalha ter graça, porque por enquanto não tá tendo graça nenhuma. Então, esse lance dessa trégua de uma semana, eu gostei, achei legal. Claro que é arriscado pra caramba, né, meu? Tipo assim, pô, tu tá ganhando o jogo, tu vai lá e vai dar chance pro inimigo, né? Coisa de filme, mas eu gostei, isso eu achei legal. Agora a morte dela, cara, pra mim foi um repeteco da morte da Frigga, né? Então, isso eu achei estranho. Cara, nem tu falou isso, agora tu fez eu pensar, eu vou até relacionar depois isso, quando a gente for falar da luta da Shuri contra o Namor, a luta final, com Homem-Aranha, velho. Pra mim lembra também a morte da Tia May, tá? Mas antes disso, pra não ficar pulando aqui, o Namor deu de presente ali pra Shuri um bracelete da mãe dele, que continha a plantinha azul, né, que deu origem ao povo de Talocan, ou pelo menos tem ali um material genético, né? Pelo menos isso. E daí, Diego, a Shuri, ela consegue recriar a erva coração, tipo assim, conveniência total de roteiro, isso eu até aceito, mas eu acho meio merda essa explicação. Não sei se tu consegue me convencer, né, a achar uma ideia legal, porque pelo menos cara, pelo menos mantiveram pra mim foi assim... de caso pensado. Pra mim foi de caso pensado. Pra mim o Namor ele queria que a Shuri se tornasse a Pantera Negra, porque ele contava com ela como aliada. E inclusive o filme termina com ele falando isso. Ele fala assim, agora nós vamos ter eles como aliados. Então, pra mim, o grande plano dele era ter a Shuri como aliada, entende? E aí eu acho que ele faz de propósito o presente. Velho? Mas daí tem que ser muito... Mas como é que ele sabia que ela tá tentando recriar? Ela falou isso pra ele em algum momento? Eu não lembro disso. Né? Daí, cara, não sei. A partir disso ela vai conseguir recriar. Eu acho, não, daí até piora pra mim a situação, isso, sabe? Né? Pelo menos, pra mim foi isso o tempo todo. Pelo menos mantiveram a ideia lá de sempre que o Pantera tem que comer a erva, né? Pelo menos isso, tá? Achei meio blé esse roteiro, assim. Mas, Diego, uma das coisas que eu achei previsível no filme, eu quero saber de ti, foi que umas 2 ou até 4 vezes mencionaram o nome do Killmonger, tá ligado? Mencionar uma vez, beleza. A segunda, a terceira, pô, como assim, velho? Olhei pro lado e disse, né? Pô, o Killmonger vai aparecer, né, meu?
Pô, vai vir aí o lindo do Michael B. Jordan, vai fazer uma pontinha. E quando a Shuri, ela toma o esquema e tem todo o suspense de quem tá atrás do trono, eu já sabia que era um maluco, né? Daí a conversa entre os dois primos é boa demais, é muito bom ver a semelhança da Shuri com Killmonger. Cara, isso me incomoda incomoda a Shuri, né? Se a gente for pensar, né? Os dois querem vingança. E a Shuri perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão. Então ela tá completamente sozinha no mundo, assim, como foi o Killmonger, né? Então ela tem todos os motivos para se tornar ele, né? Então isso eu achei interessante, pelo menos. Sim, sim. Isso eu achei legal, assim, essa autenticidade, assim, com o personagem, né? Ela não foi diretamente, assim, se enchendo de caráter e mudando quem ela era e se tornando, né, uma líder. Não, isso foi uma coisa que aconteceu de uma maneira mais bem construída, né? Primeiro ela foi mais honesta com as emoções dela, ela queria vingança. E ela resistiu ao M'Baku que tentou, né, dar conselhos legais pra ela, o M'Baku, né? Outras pessoas foram conversando com ela e não, ela não quis saber. Ela precisou primeiro dar vazão ali ao sentimento dela, e era um sentimento de querer muito a vingança, né? E eu fiquei surpreso, cara, assim, com a aparição do Killmonger, tá? Pra mim não foi tão previsível, pelo menos não da forma como ele apareceu. Agora, eu também tive essa sensação que tu teve, né? Quando começaram a repetidas vezes falar o nome dele, eu comecei a estranhar. Ali eu achei estranho, eu pensei, vai ter alguma coisa. O que eu comecei a pensar é, será que o Killmonger vai ser o Pantera Negra? Porque eu tava torcendo demais que não fosse ali a Shuri, né? Assim, eu sabia que era ela, mas eu ainda ficava meio que lutando ali numa luta silenciosa na minha cabeça, que eu sabia que que eu tinha perdido, pra que não fosse ela. Então, assim, eu pensei, pô, será que vai ser ele? Ia ser legal. Mas, enfim, tá, não foi. A aparição dele, pra mim, foi uma surpresa, mas da forma como apareceu, né? Porque quando começaram a falar o nome dele, realmente eu comecei a achar que apareceria, mas eu gostei bastante. Achei legal, assim, que ele mantém, depois de morto, né, ali aconselhando ela, mas ele mantém as características dele, né, assim, é um assassino, quer vingança, acredita nisso, acredita que ele tá certo, o jeito de ser dele não tá errado, e tá tudo certo. E ele tem a verdade dele, né? Pô, seu pai, Shuri, foi um traidor, tem toda uma história que tu não sabe muito bem e tal. E achei muito irado que, apesar de toda essa raiva dele, apesar dele manter esse instinto assassino, apesar dele manter esse ódio, ele fala do Pantera com muito respeito, né? Ele fala do T'Challa com muito respeito. Ele fala assim, o seu irmão era nobre. Tipo assim, pô, os caras brigaram, os caras quase se mataram lá, ele tinha raiva do pai, mas ele reconhece no T'Challa, apesar de tudo, a nobreza, né? Então isso foi muito massa, assim, sabe? Ele reconhecer o caráter, né? O M'Baku também, então personagens que perderam pro T'Challa, que enfrentaram o T'Challa, que teriam motivos para ter raiva dele, ainda assim reconheciam ele como um grande homem, né? Então isso eu achei muito irado no filme. E só dando um pulinho lá na frente, mas que se conecta com essa cena, né, Leandro? Shuri é tomada pela vingança, Shuri fica cega, não ouve conselhos, Shuri vai aí seguir, de certa forma, uma influência do seu primo, né, do Killmonger, mas ela repete a frase, né, cara? Ela repete a frase que é dita pelo Pantera no filme que introduz ele, né? No filme Guerra Civil, quando ele tá diante do como é que é o nome, cara? Então, Zemo? Do Zemo. Quando ele tá diante do Zemo e ele fala, a vingança te consumiu, a vingança estava me consumindo, mas eu não vou mais deixar que isso aconteça. E ela fala exatamente isso quando ela não mata o Namor ali, ela fala, a vingança está nos consumindo. Então isso eu achei legal, cara, esse contato aí. Desculpa pular pro final, mas era só pra Tranquilo. conectar esses eventos aí da Shuri. Tranquilo, já vamos falar disso, mas eu só quero agora a parte polêmica, tá? Agora que a gente pode ser cancelado, pode me julgar aí, mas, Diego, eu não gostei da Shuri como Pantera Negra, tá? Não me convenceu. Tipo, a Letitia Wright, eu acho que ela foi muito bem no seu papel de Shuri no filme, tá? Eu acho ela uma baita atriz, mesmo que ela tenha aí tumultuado as gravações, ela entregou um bom papel. Mas como Pantera, mano, ai, sei lá, velho, é um abismo de diferença entre ela e o Chadwick. Sem contar que a gente vai ter Pantera Negra de uniforme, pô, só no final do filme, né, cara? Eu ainda preferia 1000 vezes as nossas teorias aí do manto ser passado por diversas pessoas durante o filme, mas enfim,
Me diz aí, desabafa rapidamente aí o que tu achou da Shuri. Não, eu tô fechado contigo, cara. Não gostei, não foi legal, mas é um não gostar que não depende do filme, assim. Eu acho que a Letitia, não é que ela não estava atuando bem, cara. É que eu não queria ver isso, eu acho que não é legal isso. Acho que seria muito mais bonito o que a gente estava pensando antes, né? Não focar tanto na necessidade da passagem do manto e de uma pessoa ser o Pantera Negra e focar mais na força de Wakanda, na força da coletividade, nas Dora Milaje, na tribo Jabari, né, até povos um pouco mais fracos, mas lutando todo mundo junto, a força da Ramonda, ou todo mundo, né, querendo vingar a morte da rainha Ramonda, sabe? A própria Coração de Ferro aí, vivendo como uma wakandiana, né, se identificando pela questão racial ali e ao mesmo tempo também sendo muito bem recebida. Ela era, de certa forma, fã da cultura e da tecnologia de Wakanda. Então, cara, eu achava muito mais bonito não termos a necessidade, assim, desse Pantera. Claro que no filme ali a gente tem aquela coisa de, tipo, ele reacender a esperança de todos, né, assim, poxa, agora nós temos o nosso Pantera. Mas, cara, não tem necessidade, sabe, não precisa. E a Shuri, ela sempre foi pro outro lado, ela sempre foi da parte da tecnologia, da ciência, enquanto que o T'Challa, que foi o nosso Pantera, ou o T'Chaka, pai dele, não eram da tecnologia, eles eram guerreiros, eles eram da batalha e também eram da política, né? Que são duas características do Pantera. O Pantera é um herói e também é um gestor, é um príncipe, é um político. A Shuri não tem nenhuma dessas duas características, cara. Assim, sempre foi construída como uma personagem muito importante, mas que vai pro outro lado, que vai pro lado da tecnologia, que vai pro lado da batalha por trás, né, das máquinas, né, não pra linha de frente. Então, assim, ficou uma coisa só, assim, pela necessidade de passar o manto e pela necessidade de se respeitar a família real. Cara, se é pra passar o manto, preferia muito mais a Okoye, sabe, sim, como Pantera, então, sabe? Então, é isso, assim. É que Tô me daí repetindo aqui. É que daí entra toda a tua, assim, tudo que tu faz pra ser uma Dora Milaje, que tu deixa algumas coisas não pode ser, né? Então tem todo esse, não sei a palavra agora certa pra usar, mas uma Dora Milaje ser Pantera Negra eu acho que não cai muito bem na mitologia de Wakanda, sabe? Mas Entendi. São as renúncias, né? As é isso, as abdicações. renúncias, isso que eu queria Uhum, falar. Mas uhum. indo pra luta final, então pra gente não se alongar muito, isso mostra essa luta, o quão poderosa as duas nações são. Tem o pessoal de Talocan, que é muito mais forte no mar, então era o plano da Shuri, né, durante a batalha, atrair o Namor lá pra essa armadilha, só que eles caem na ilha, daí é muito foda lá a luta, é tipo assim, cada um revezando assim na sua vantagem. Cara, eu te juro que eu passei o filme inteiro assim pensando por que que ninguém arranca as asinhas aí do pé do Namor, né? E a Shuri foi lá e fez, então, pô, muito bom, gostei, pelo menos isso, né? Eu te digo que o filme é previsível, porque na hora da Shuri, né, ela pode se tornar um Killmonger e matar o Namor, ela vai ali, né, ouve a voz da mãe, né, da Ramonda, dizendo para que a Shuri mostre pro Namor quem realmente é a Shuri. E, então, o que a Shuri faz? Promete que o Wakanda vai proteger Talocan ali de qualquer invasão, serão Nações Unidas. E, de novo, velho, é previsível porque, agora eu vou comentar, é igual Homem-Aranha, né? O Peter vai lá e perde a Tia May, né? Perdeu todos lá depois com o Feitiço do Estranho. A Shuri perdeu todos aqui também. Então, o Peter teve a chance de matar o Duende Verde lá, porque o Duende Verde matou a Tia May, mas ele foi impedido pelo Tobey, né? Aqui a Shuri é impedida pela voz da mãe. Então, tá, tipo, isso aí ia ser um herói. Se a Shuri tivesse matado o Namor, eu ia falar, meu, eita aí, maluco, que é isso, né? Mas o que ela fez foi aceitável, é o que o herói fez, é o que tu disse, é o que o Pantera fez com o Barão Zemo, né? Então isso é o jeito previsível de sempre acabar um filme de herói, que é o herói perdoando o vilão, né? Então, não que seja ruim, é só previsível. Sim, não tinha como ser diferente, né? Assim, depois do que já tinha encaminhado a história, esse final era inevitável, né, Leandro? Assim, não tinha como. Pra mim, assim, a única coisa que seria melhor do que isso e ainda cabível era o Namor conseguir fugir da Shuri, entendeu? Conseguir, assim, se rastejar, usar algum golpe de distração, assim, e conseguir rastejar até o mar e fugir. E a batalha terminar, assim, tipo,
Namor não foi exatamente vencido, ele só teve que bater em retirada. Isso ainda talvez pra mim fosse um pouco melhor, assim, sabe? Ia preservar um pouco mais, assim, a ameaça do Namor, porque, poxa, ele foi vencido pela Shuri, que recém se tornou uma Pantera Negra, né, assim, recém ali, aquela coisa clássica também que a gente vê muito na Marvel, né, do herói ali que recém se torna herói e supera inimigos que já tem um treinamento de anos e anos e anos e anos, sabe, assim, e aí o herói vai lá e supera esse vilão aí que tem muito mais treinamento do que o herói, então isso é uma coisa que me incomoda sempre, né? E quando tu fala ali sobre, quando a gente tá falando sobre poupar, né, o vilão no final, eu sempre fico me lembrando do Colossus no Deadpool 1, né, quando o Deadpool vai matar lá o Francis e o Colossus tenta fazer exatamente isso, né? Ó, vamos lá, vamos poupar o herói, vamos poupar o vilão, né? Poxa, seja um herói. Que daí ele fala, né? 5 momentos definem, e daí o Deadpool se cansa de ouvir ele e mata o cara. Isso é o final, né? Assim, fora da caixa. Mas o Deadpool não é herói, né? O Deadpool tá nem aí pra isso. Então não dá pra usar isso como referência. Tá mais pra anti-herói, né? Pô, e depois o Namor, né? Ele se rende, mas ele tem um plano por trás. Ele explica lá pra prima dele, a Namora, outra que foi subaproveitada, né? 3 falas, né, no filme. Quando a Namora questiona ele, ele diz, né? Agora eles têm uma amizade com a Wakanda. Em algum momento, o Wakanda vai precisar da ajuda deles, porque o Wakanda tá avisada pela Condessa Val. E quando o Wakanda precisar, os Talocanos ali, os pessoal de Talocan, vai estar preparado para entrar em guerra. É um jogo de xadrez e o Namor, velho, ele é muito bom nisso, por isso eu gostei do personagem. Então, não adianta tu ser afobado. Agora é o momento de recuar. Vamos esperar, na hora certa o bicho vai pegar, Diego. Exatamente, isso eu achei muito massa, isso eu gostei. Cara, difícil pra mim falar Talocan, né? Eu fico pensando sempre na piada, né? Do Talocão. É um pouco difícil me concentrar nisso. E sim, cara, Namora, também conhecida nas HQs como Aquaria, né? Que é o nome de batismo dela nas HQs. Mas eles não querem, acho que nada com Aqua, né? Nada de A, nada de Atlantis, nada de Aquaria, nada disso. Então, Namora aí, mais uma personagem também que, poxa, num filme de 2 horas e 40, Leandro, assim, tivemos pouco dela, né? Eu assim, acho que 2 horas e 40, cara, era um tempo que dava pra trabalhar melhor, tanto Namora quanto a NECA, sabe, assim, eu acho que dava pra ter aprofundado um pouco mais essas duas personagens, sabe? Eu acho que teríamos ganho em detrimento de alguns diálogos meio repetitivos que a gente tem, assim, na primeira metade do filme, sabe? Que eu acho que poderiam ter sido substituídos. Minha visão. Lembrando que a gente fala um pouco da Namora aí, das HQs, no nosso vídeo, né, de origem do Namor, que tá disponível para vocês no YouTube, né, e também nas plataformas de áudio. Sim, sim. E só pra explicar o final, e a gente já vai pra cena pós-crédito depois, pra quem não entendeu, tá tendo uma cerimônia lá pra coroar o novo governante de Wakanda, e a Shuri decide que não vai ir, né? E daí chega lá o M'Baku, e ele desafia qualquer um ali pelo trono. A gente não vê assim a conclusão do que acontece, né? Mas provavelmente ou ninguém vai desafiar o M'Baku, ou ele vai vencer a luta, e o M'Baku, ele vai assumir o manto real. Ele vai assumir o trono de Wakanda, né? Ele é o novo rei. Isso eu acho legal, porque daí a gente vai separar Pantera Negra do rei, né? Então vai ter um Pantera Negra e vai ter um rei. 2 coisas diferentes. Então é algo que eu acho que meio que muda um pouco dessa mitologia e eu acho legal inovar um pouco também. O que eu tava te falando, de certa forma, né, Leandro? Até então nós tínhamos que o Pantera Negra era um guerreiro e era um rei, né, cara? E eu tava dizendo que eu acho que a Shuri não é nenhuma coisa nem outra, sabe? Então, bom, se já ousamos aí em a Shuri ser o Pantera Negra guerreiro, que seja só isso. Então, beleza, acho bem legal. Não digo ótimo, mas acho que é uma costura interessante, assim, né? E o M'Baku, nesse filme, ele aparece com mais serenidade, né? Acho que menos rebeldia, assim, em relação ao primeiro filme, né? Ele tá mais sereno, mais gestor, mais político, assim, né? Mais de proteger a tribo dele, de ter conselhos, de até, acho que ele comenta em algum momento que o T'Challa procurou ele e pediu pra ele cuidar da Shuri, né, então ele tá mais comedido, assim, eu acho que
que isso é interessante. E até tem, assim, alguns tons bem humorados dele, né? Quando ele fala, por exemplo, do Namor, que ele parece o Hulk, né? Tem a força do Hulk, né? Porque ele leva aquele golpe e tal, e ele brinca muito de falar o Homem-Peixe, ele tá com umas tiradas engraçadas no filme, assim, né? Então eu acho que até tem um toque de humor, mais uma vez, ele lá, né? Porque daí tu tem sempre ele naquela cachoeira desafiando, né? Aparece a cachoeira, aparece o Mbaku lá, né? Ele quer desafiar, ele quer muito, né? Ele é o cara que quer muito esse cargo, né? Então eu acho legal esse final, assim, acho que além de ser bem humorado, é bonito, assim, né? Tipo, o cara, ele lutou muito por isso e acho que sim, é o momento dele. Então vamos aí pra cena pós-crédito. Tem só uma cena esse filme, que é a cena do meio dos créditos ali, que eu, de novo, na minha visão, é algo previsível, tá? A gente fala isso há mais de um ano aí que ia acontecer. E quando? Durante o filme falou que a Nakia ficou longe de Wakanda por 6 anos, né, velho? Eu não tinha mais dúvidas que em algum momento ia aparecer o filho do T'Challa, que ele estaria, talvez, no final, na cena pós-crédito. E eu gostei que é uma baita explicação do porquê ela não foi no enterro, né, velho? Tudo foi combinado antes com o próprio T'Challa, que não seria o momento certo, que o guri ali, o filho dele, tinha que crescer longe dos holofotes, longe, assim, dessa pressão do trono, sabe? E o guri, Diego, tem um nome haitiano que é Toussaint. E o Marcelo, que é o nosso professor de história, já falou para nós, né, que Toussaint é o nome do libertador do Haiti, né, cara? E então faz todo sentido ele ter esse nome, já que ele mora no Haiti aí. E a Ramonda sabia da existência do guri, é uma cena linda, o filme acaba com essa homenagem muito foda mesmo, merecida. E o nome do guri em wakandiano também é T'Challa, né? E, cara, o Diego, o menino eu achei um amor, o guri é uma criança linda, um sorriso, assim, encantador. Até me emociona, assim, só de lembrar da cena, mas aqui eu acho que o filme também nos prepara para que em algum futuro esse guri, né, o novo T'Challa, tem o mesmo nome do pai, ele venha assumir o manto. E eu te juro, não sei de qual jeito agora a Marvel vai fazer, enfia um multiverso no meio, traz o moleque do futuro, mas eu prefiro ver ele no manto do Pantera do que a Shuri. Claro, com certeza. E aí, Leandro, uma coisa que me pareceu bastante, ver se tu concorda, né? É que nessa cena a gente tem mais uma vez uma conexão muito forte entre o filme e o que aconteceu aqui fora, né? Porque quando o Chadwick faleceu, foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém sabia da doença dele porque ele decidiu assim, ele só contou para a família dele, né? Então ele só contou para a família e a família então se pronunciou um pouco, né? Dizendo, ele nos preparou para isso. Foi doloroso, mas ele nos preparou para isso, né? Então a gente sabia que isso ia acontecer. Ele optou por não contar para ninguém, nem pro alto escalão da Marvel, né? Mas a família dele sabia. Então essa cena pós-créditos, pra mim, ela é exatamente isso, né? Quando a gente teve a notícia da morte do Chadwick Boseman, vieram essas informações à tona, e isso foi, então, incorporado no filme, assim. Da mesma forma, a Nakia, então, ali, de certa forma, representou a esposa no mundo real do Chadwick Boseman, né? E falou, ele não queria que ninguém soubesse da doença dele, mas ele nos preparou para isso, foi a vontade dele, era assim que ele queria que fosse, e nós respeitamos a vontade dele. Então isso pra mim, assim, deu um peso muito grande. Agora falando isso até me emocionei um pouco aqui. E pra mim, assim, o final, assim, da cena ali que foi o gatilho das minhas lágrimas, foi como se eu apertasse um botão e aí começaram a escorrer as lágrimas, foi a Shuri ali, né? Então, chorando e entendendo o que aconteceu ali e se emocionando mais uma vez, né? Naquela cerimônia dela de tentar realmente ir adiante, né, deixar isso pra trás, seguindo aí o conselho da mãe, né, de queimar a roupa ali, num ritual de despedida, né, que ela antes estava relutando e ela amadurece em relação a isso. Então essa cena final pra mim foi a mais emocionante, mais até do que o início do filme, foi o momento onde eu fui, né, realmente às lágrimas, assim, e foi muito bonito, cara. E pra mim a leitura é essa, o que tu acha, cara? Pra mim a leitura foi esse diálogo com o que aconteceu aqui fora. Ah, concordo, Diego, concordo. Perfeito isso aí. Para não ficar me repetindo aqui o que tu falou, o podcast já tá longo, já tá tarde aqui. Vamos pra nota, eu acho. Vamos acabar nosso podcast, vamos dar nota aí. Porque eu acho que a fase 4 ela foi meio conturbada pra Marvel. É uma fase que vem após um grande evento, assim.
é o jeito de arrumar ali o terreno, né, pro Kang que tá vindo aí. Então teve os seus problemas com a Covid, muitas produções. Cara, eu gosto de Shang-Chi, Homem-Aranha, pela nostalgia, é o melhor filme pra mim. Wakanda Forever, no quesito emoção, homenagem, foi perfeito, mas tirando o coração de jogo, assim, né, eu queria mais do que apenas uma linda homenagem, uma homenagem perfeita, eu queria algo épico e faltou algo, cara, né, tá, é a falta do Chadwick, né, a Shuri não é a mesma coisa, é um ótimo filme, vai estar aí no meu top 10 do ano fácil, e eu dou então uma nota 8,4 para Pantera Negra, porque como filme, né, falando com razão ainda, eu acho o filme do Batman esse ano um filme melhor construído. Boa. Eu vou dar uma nota um pouco mais alta, na minha régua, não daria 8,4. Mas também para fazer essas referências, assim, esses pontos de comparação, né? Para mim, Batman continua sendo o melhor filme de herói do ano, um filme realmente muito bom. Pra mim tá próximo o patamar desse filme com o de Doutor Estranho, apesar de ter bastante diferença na argumentação, nos porquês que eu gosto ou não gosto de um e de outro, são porquês bem diferentes, mas quando a gente tenta fazer aqui um saldo, um resumo, pra mim fica muito próximo, assim, a nota. Então, eu vou dar aqui uma nota 9,2 pra esse filme, que é uma nota bem alta, mas eu acho que tem eu gostei muito do CGI, gostei muito da trilha sonora, achei a trilha sonora sensacional, tava boa demais, a trilha, o filme inteiro, né, a volta da Rihanna aí, né, muito falada nas redes sociais. Gostei muito das homenagens feitas, né, e aí tem só algumas críticas que a gente já trouxe aqui no podcast, não vou ficar me repetindo, mas então minha nota pra Wakanda Forever é 9,2. Ah, e uma coisa legal, só pra trazer aqui, Leandro, que eu sempre falo isso, né, cara, e eu gosto muito de falar e vou continuar falando, eu sei que alguns não gostam, me acham meio chato em relação a isso, mas que coisa boa ver um filme onde a maioria aí dos líderes do filme são mulheres negras, né, então eu sei que a Disney e a Marvel estão tendo esse cuidado, tem gente que não gosta, que fica incomodado, o que eu posso fazer? Eu acho isso muito bonito e muito legal, e acho que é esse o caminho mesmo, né, durante muito tempo a gente viu sempre homens brancos protagonizando tudo, então vamos virar um pouco o jogo, vamos dar bastante espaço para isso, a gente precisa equilibrar, porque não é legal essa supremacia, assim, isso não faz bem a ninguém, não é justo. Perfeita fala, Diego. Isso aí, cara. Então, esse foi nosso podcast, nossa análise. E entrando no bloco dos abraços, que é um salve, beijo para todo mundo aí que acompanha o Nerdverso Cast, tanto no YouTube quanto no Instagram. Se inscreva no nosso canal do YouTube aí. Os abraços são sempre o oferecimento do curso Propulsa, que é a preparação para o Enem e vestibulares em matemática. Então, se está com dificuldade nessa matéria, vai lá, digita Propulsa no YouTube, te inscreve no canal também, vai ver as melhores aulas de matemática do Brasil. E os abraços de hoje são para Josiele Rezende, Laura Lopes, Alisson Victor, Luiz Kakashi, Joaquim Emanuel, Ana Carla Trenepol, Pedro Straub, para Fê Vieira, Diogo Chipelo, Pedro dos Santos, Eduarda dos Santos, Nick Feitosa, Vitor Lucas e para Aira ou Vaira Oliveira Diegueira. Esse foi o nosso podcast, então muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente e deixar o Diego aí dar as últimas palavras e tchau. Não, é isso aí, já tá bem longo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço em todos vocês. E como sempre, mandem pra gente também as considerações. Fica legal a gente poder também saber o que vocês acharam. Comentem aí, se quiser comentar também em cima do que a gente falou. Concordo com o Diego, discordo do Diego, concordo com o Leandro em tal parte. A gente adora isso, a gente tá sempre aberto aí pra esse debate. Isso é o que torna muito legal aí todo esse nosso trabalho e o conteúdo que a gente produz, especialmente pra vocês. Mas é isso. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.